Alô, muito boa tarde, muito obrigado pela audiência de forma antecipada, você de Manaus e você do interior do Amazonas. Um grande abraço mesmo e de antemão, né? Estamos fechando hoje a semana com a última edição desta semana do Programação da TV e já desejando antecipadamente um final de semana feliz para você, de lazer, entretenimento, repouso físico e espiritual, né? Para que na segunda-feira possa estar todo mundo aí, na verdade, em ponto de bala, com as pilhas novas para encarar o desafio do dia a dia e buscar as vitórias que cada um de nós merecemos. Tá muito bem? Programação na TV de hoje vai receber daqui a pouquinho o presidente e um dos membros de uma comissão muito especial que a OAB criou, tá certo? Que é a Comissão Especial de Defesa dos Povos Indígenas, né? Muito sério isso. A gente sabe que a imprensa assim não trata assim, não abre assim muito espaço e tudo. É uma comissão nova, né? Inclusive, recém-criada. Mas na verdade eu entendo, né, que nós devemos dar assim como amazonenses, como caboclos que têm sangue, né, indígena nas veias, né? Nós temos que, e até pelo fato de que somos o Estado brasileiro que abriga, né, a maior população indígena, né, do país, né? Um dos nossos municípios, São Gabriel da Cachoeira, é um município cuja população em 90%, quer dizer, quase 100%, é verdade, né, é constituída de indígenas, tá? Então eu quero louvar, né, aí a presidência da OAB, ao doutor Alberto Simonetti Cabral Neto, advogado de grande categoria, tá bem, que preside a OAB, pela criação desta comissão, que demonstra, na verdade, o apreço, né, a responsabilidade da OAB, da Ordem dos Advogados do Amazonas, com as etnias, né, indígenas que habitam o território do Amazonas. Então, e o interessante é que os dois membros desta comissão, tá certo? O presidente, doutor Adelson Gonçalves, ele é da etnia tariano, é índio, né, nato mesmo, tá certo? E o doutor Dimas Fonseca Pereira é da etnia Piratapuia, né? Então, que coisa bacana, né? Cidadão indígena, né? Vem, luta, se emancipa, estuda, se forma, né, em advocacia e mais tarde vem a assumir uma comissão tão importante voltada para a defesa dos interesses do seu povo, né? Vamos recebê-los daqui a pouquinho com muito carinho e com muita honra, tá? E nós vamos também, fora a questão das atribuições desta comissão especial de defesa dos povos indígenas, né, do Amazonas, nós vamos também abordar a questão de Humaitá, né, quando lá a etnia Tanharim, né, está aí envolvida, né, sendo acusada, né, de ter participado ou até praticado, né, o crime contra o assassinato de 3 cidadãos, né, brancos, né, recentemente. Está uma confusão muito grande, o processo está em andamento e em fase de apuração e tudo mais. Não se pode acusar ainda ninguém, a verdade é essa, né? Até porque não é o fato de alguém ser encontrado morto, que Deus me livre, no meu terreno, que eu necessariamente tenha obrigatoriamente que ser acusado de ter sido o autor do crime, né? Então eles foram assassinados em terras indígenas, é um processo, muitas causas, né, e interesses estão aí permeando este assunto, que foi na verdade um drama que envolveu o município de Humaitá, né, e a tribo dos Tenarins. Então vamos ouvir também a posição da comissão, tá? E claro, já conversamos com ele sobre a situação dos índios cocamas, né, que estão aí em situação desumana, né, nessa garagem da FUNAI, aí na 24 de maio, tá certo? Eles também, com certeza, vão dar uma palavrinha. Eu tenho certeza que a comissão, né, não vai se omitir, vai encontrar um jeito de intermediar essa situação. Muito bem? Então, hoje nós vamos dedicar o programa a essa situação. E você que tem interesse, que tem respeito, né, pelos indígenas, tá certo, que habitam o solo brasileiro e especialmente amazonense, que se sensibiliza com a causa indígena, é claro,
você vai ter liberdade. Daqui a pouquinho nossos telefones vão aparecer para que você possa participar, fazer sua pergunta, questionar, dar uma sugestão, fazer o seu comentário, né, na presença dos 2 representantes da Comissão Especial de Defesa dos Povos Indígenas, criados pela OAB do Amazonas, já conosco aqui. Tá muito bem? Você vai ter liberdade de participar. Eu começo o programa assim, muito assim, chateado, como toda a população de Manaus. Ontem nos telejornais locais, hoje, né, a manchete nos principais jornais dão conta daquele ato covarde, né? O ladrão por si só já é um covarde, né? Por si só já é um covarde. Agora, ontem, aqui na Daci Vargas, né, próximo ao shopping Amazonas, né, uma avenida de grande fluxo, né, e no local de grande concentração de gente, 2 cidadãos, 2 bandidos, né, armados, em 2 motocicletas, pararam um carro, né, e não era um carro luxuoso, que ostentasse riqueza, um carro popular, né, e apontaram a arma para quem estava no volante. Como a pessoa não quis abrir o vidro, eles mandaram ver, sem saber quem estava lá dentro, né? Atiraram e feriram um casal, minha gente querida, de idosos, né? O cidadão que estava no volante era um senhor de 75 anos de idade. E ao lado, no banco do passageiro, estava a sua esposa, uma senhora idosa de 70 anos de idade, né? Foi ferido no pescoço, teve outros locais do corpo, né? E ele na perna. O estado dele no hospital não é bom, né? Inspira cuidado, tá certo? E depois que aconteceu, eles levaram as bolsas, né? Celular e tudo, né? Sem nem saber se o valor que tinha dentro daquela bolsa, né? Ou até o celular, justificava, se é que algum valor justifica, né? A vida humana, a vida de uma pessoa, né? E foram embora. Quando os populares descobriram que eram, né, foram lá se aproximar e viram que era um casal de idosos, né? Aí o trânsito fechou, tá certo? Todo mundo se sensibilizou, todo mundo se revoltou. Felizmente os bandidos já estavam longe, a polícia demorou um pouco a chegar, tá certo? Então a gente lamenta profundamente, né? Quer dizer, e deixar claro, né, meu irmão querido, minha irmã querida, né, Manaus é uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes. Isso aqui já virou terra de ninguém. Ninguém está seguro em lugar nenhum. Não se pode, né, dar bobeira em situação nenhuma. Em situação nenhuma. Se for parar o carro, né, vai parar daqui a 100 metros, já fica aqui no retrovisor, tá certo? Para frente, para os lados, para trás, né? Para ver se tem alguém em posição estranha e tudo, né? Se tiver, não para mais ali, dá uma volta e tal. Quer dizer, e se estacionar o carro, não vamos ficar lá de bobeira, né? Celular, não sei o quê, né? Sem olhar pelos sem ver quem se aproxima, né? Manaus realmente está uma coisa muito séria, com índice de criminalidade, né, muito grande. A gente sabe dos esforços, né, do governo do Estado, né, da polícia civil, militar, é inegável, né? Mas essa coisa, né, essa sanha, né, de violência, né, de criminalidade, né, de roubar, de assaltar, de matar, que está invadindo assim, o coração, né, a mente do ser humano, é alguma coisa assim que preocupa muito, né? Então só Deus mesmo, vamos nos pegar com Ele, tá certo? E cuidado, olho vivo, né? Esperteza, não vamos dar bobeira, porque a coisa não está de brincadeira. A gente deseja que esse casal se recupere e que a polícia busque de todas as formas botar esses dois marginais, que não tem nem classificação, né? Não tem nem classificação, não é isso? Na cadeia o mais rapidamente o quanto possível. E antes de pedir o comercial, eu recebi aqui um pedido da minha querida amiga funcionária, né, da Assembleia Legislativa do Amazonas, ela que trabalha como assessora da diretoria de saúde da Assembleia, a minha querida Marjorie Gesine, tá? Ela perdeu o seu vovozinho, tá bem? O seu Almir Bezerra Gesine, cujo corpo está sendo velado na funerária Almir Neves, e o sepultamento se dará hoje às 16 horas, tá bom? Então eu anuncio aqui com muito pesar
o falecimento e dizer que o corpo do senhor Almir Bezerra Gesina está sendo velado na funerária Almir Neves. Está muito bem? E o sepultamento às 16 horas. As pessoas conhecidas, né, que tiveram o prazer de conhecê-lo, ainda tem tempo de ir lá dar o adeuzinho final para o seu Almir, tá bom? E a minha querida Marjorie e toda a sua família, nossos profundos votos de sentimento, tá bom? Programa Ação na TV com você e por você. Já estão a postos aqui. Aqui é à minha direita, o presidente da Comissão Especial de Defesa dos Povos Indígenas, doutor Adelson Gonçalves, e ao seu lado, membro da comissão, doutor Dimas Fonseca Pereira. Já vamos bater o papo com esses dois jovens advogados, né, de etnias, são indígenas, tá certo? O que é um orgulho para os indígenas, né, do nosso estado. Tá bom? Mas eu estou aí, eu acabei de comentar sobre essa questão desse crime, né, desse terrível que aconteceu, né, e tem um cidadão telespectador, nosso querido amigo Fernando, aí do Lírio do Vale, que quer fazer, me parece que um comentário sobre esse assunto. Claro, a gente abre participação com muito prazer. Boa tarde, Fernando. Alô, Fernando, pode falar, companheiro. Alô. Boa tarde, pode falar. Queria comentar sobre esse casal de senhores, só esse casal de senhores, mas o Brasil todo. Nós estamos sofrendo sobre essa situação que até envergonha a população brasileira, entendeu? Isso para nós que somos amazonenses, brasileiros, nós podemos observar aqui 3 poderes que podem ajudar nós. Temos o poder judiciário, o legislativo, o executivo. Então parece que eles recupa esse nível de criminalismo aí no Brasil todo e estão de braços cruzados aí como que, não está nada acontecendo. Na verdade, é que está sofrendo a população trabalhista, entendeu? Os que pagam impostos, os que trabalham direitinho, carteira assinada, e o crime está invadindo, e daqui a pouco acaba essas pessoas. Como é que vai ficar a situação do Brasil, então? Né? É verdade, Fernando. Eu acho que, na verdade, que a gente tem que o nosso representante na Assembleia largar de estar brigando por causa de um montão de dinheiro aí e olhar para a população e começar a trabalhar do nosso favor. Entendeu? É isso que a gente observa aqui de fora, a situação do nosso Brasil, do nosso Amazonas, até mesmo do nosso Manaus. Pois não, Fernando, pois não. Muito obrigado pela sua participação, tá? O cidadão, né, extravasando, né, o seu sentimento, desabafando, né? Tá certo? E a gente tem um respeito muito grande, porque, olha, minha gente, a gente não vai generalizar, né? Tem tanta gente boa, né? Felizmente que a sociedade é constituída de uma maioria absoluta de pessoas, seres humanos maravilhosos, né? Mas existe embora uma minoria, mas que faz um alvoroço danado e agride demais, né, a sensibilidade dos homens e mulheres de bens, que trabalham, que respeitam o direito dos outros, né, que não mexe nada que é dos outros, que levam uma vida ilibada, às vezes com tanto sacrifício, mas com tanta dignidade, sem se permitir, né, qualquer tipo de deslize, ou de fragilidade, ou fraqueza, né, sabe, para estar se envolvendo no mundo do crime, do roubo, do assalto, enfim, realmente o cidadão tem direito, né, e a gente, na verdade, o sentimento é esse, né, é pedir, né, apesar de todos os esforços que a gente está vendo que estão sendo feitos, mas na verdade é pedir mais e mais, né? Mais e mais, né? Quem está deputado, quem está vereador, quem está federal, quem está senador, presidente, governador, prefeito, enfim, tá certo? Tem mais é que fazer mais e mais, né? Se sentir mais injuriado, né? Se sentir mais, né? Sabe, com o dever, né, maior de fazer mais e mais, porque a demanda de problemas, né, que agride a sociedade é cada vez maior. E somente um esforço sempre redobrado, uma superação, né, de vontade de fazer em prol da população, e coibir esse tipo de coisa, que na verdade pode, né, equilibrar as coisas e deixar a sociedade mais ou menos ainda tranquila, né? É isso aí. Muito bem. Doutor Adelson, presidente da Comissão de Defesa dos Povos Indígenas, que a OAB criou, e a gente quer parabenizar aqui a OAB em respeito que nós temos por todas as etnias, né, indígenas que palmilham o território brasileiro, em especial aqui do nosso estado do Amazonas. Obrigado pela sua presença, boa tarde.
Boa tarde, Nonato. Muito obrigado pelo convite e estendo também o cumprimento a todos os teus espectadores. Muito bem. Doutor Dimas, boa tarde. Boa tarde, Nonato. A gente se sente bastante privilegiado nesse sentido da ação na TV, o convite de vocês, e estamos aqui a postos para esclarecer mais ou menos como que criou e qual o propósito, a finalidade dessa comissão que é bastante nova ainda. Perfeitamente. Quer dizer que são dois jovens advogados, né? O presidente, doutor Adelso, tem 33 anos, a idade que Cristo morreu, né? E o doutor Dimas tem 36 anos, 3 anos, um pouquinho mais. São dois jovens advogados, né? Doutor Adelso, vamos começar por aí, né? Quais as finalidades, né, que justificaram pela OAB a criação desta comissão? Quais as atribuições, a missão, né, desta comissão? Nonato, a comissão especial, né, sempre é dito como uma comissão especial, a OAB Nacional, o Conselho Federal da OAB Nacional, já tinha criado uma comissão especial em nível nacional, na qual também sou membro, e a presidente é a Joênia Wapichana. Então, nesse sentido, nos últimos tempos, nós temos visto muita notícia sobre a temática indígena, né? Aí, evidentemente, existem instituições, seja indígenas e indigenistas, que tratam dessa temática. E a Ordem dos Advogados do Brasil sempre foi uma instituição de defesa da Constituição, dos direitos humanos, inclusive, né, já entrando a questão indígena, tudo isso mais, né? Até pelo histórico da instituição, a OAB do Amazonas, entendo eu que é um estado, né, já muito bem pontuou, é um estado que tem muitos povos indígenas. Né? Daí, eu acredito que uma comissão especial tende a surgir e ajudar, digamos, a identificar e tentar dar uma solução também, fazer a parte dele enquanto uma instituição de defesa dos direitos humanos, de defesa de Constituição. Correto. A comissão tem que tempo de existência já? Foi criada há quanto tempo? É recente, foi criada agora dia 10 de janeiro, muito recente, tanto é que só tivemos a oportunidade de reunir uma vez para justamente traçar linhas de ação nossa, né, enquanto instituição, até porque, como é um tema polêmico, delicado, é necessário que a gente também tenha, dentro das possibilidades, é claro, das nossas limitações, fazer com que a OAB também se faça presente nessa temática. Perfeitamente, né? Doutor Dimas, bom, a comissão, na verdade, assumiu, está recém-assumida e está ainda tomando pé da situação. Mas a comissão é nova, mas os senhores, que são de etnia, né, indígena, né, na verdade, têm todo um conhecimento, né? E outra coisa, né, indígenas aculturados, que tiveram o privilégio de estudar, né, de se formar e assumir uma comissão como essa. Se a comissão é nova, por outro lado, vocês já são velhos no lidar, né, e no conhecimento da problemática dos indígenas amazônicos. A comissão pretende, assim, atuar só em Manaus, recebendo aquilo que chega até ela, em termos de denúncia, reclamação, pedido de providência, ou pretende visitar os municípios onde temos aí as comunidades, os povos indígenas? Ou seja, ir ao encontro da problemática. Nonato, essa é o propósito, na verdade, da comissão, né? Até porque, como a gente pode dizer, como as pessoas que estão à frente dessa comissão, eu digo, a nossa responsabilidade, ela é enorme, né? Enorme no sentido de que a gente eu não diria nem aculturado, como você mesmo, mas que conheceu essas duas culturas, né? Melhor do que ninguém, o indígena, no caso que a gente representando, tentar intermediar e fazer entender, né, essas duas questões, dessas problemáticas que estão surgindo no âmbito social, no Brasil, enfim, no Amazonas, então, com a situação dos tenharins e outros que vêm de tempos em tempos não, de vez em quando aparece invasão, povos indígenas, né, enfim, reclames onde estão envolvidas essas pessoas. Eu digo, a gente vai estar atuando, ou pelo menos chegando a esses pontos,
para intermediar, fazer esse entendimento, né, dessa nova demanda de problemáticas sociais que Perfeitamente. Pois não, presidente. Aproveitando, né, já que se tocou no assunto, né, o primeiro trabalho da comissão, inclusive, né, foi conhecer de perto o caso do povo Tenharim, de Arrui, né? Então, porque, veja bem, a OAB, claro que a mídia geralmente, né, só repassa aquilo que lhe interessa, né? Claro que a OAB, enquanto instituição, também já se fez presente lá para avaliar a real situação e, inclusive, essa foi a nossa primeira missão. A ideia, a comissão de vocês já esteve em Humaitá, vendo de perto, analisando já, de perto? Nós estivemos dentro da terra indígena, inclusive, né, eu aproveito uma oportunidade para dizer que nós somos 4 membros, eu como presidente, como membro tem a Cristiane Soares, que é uma advogada também indígena Baré, que no momento se encontra em São Gabriel. Está aí também o Dr. Ricardo Albuquerque, que é o professor da Universidade do Estado do Amazonas, né, que é experiente nessa área, né. Então, essa é a comissão. Então, eu estive juntamente com o membro Dr. Ricardo lá na terra indígena Tenharim, justamente, né, para ver o outro lado, porque o que se vê é a notícia da notícia, que é muito mais perigoso, né, porque aquilo que tudo é retransmitido não reflete necessariamente aquilo que está passando. Perfeitamente, né? Em particular, né, nessa questão que envolve os Tenharins, né, no assassinato daqueles 3 cidadãos cujos corpos foram encontrados, né, na verdade, a comissão já tem assim uma ideia, já pode estabelecer um parecer, ou a coisa está ainda em fase de apurar? Os indícios, né, sim. Segundo, né, todas as informações, é de que esses cidadãos teriam sido mortos, né, por indígenas, revoltados, né, de alguma forma, né, embora eu não entenda que haja motivo nenhum para ninguém matar, que justifique alguém matar alguém, né? Mas quando alguém chega a esse ponto é que algum motivo, alguma coisa provocou, né? Não se sabe, né? Mas a comissão já tem assim uma ideia balizada ou está em fase ainda de análise? Está em fase também, até porque no momento, digamos, que for concluído, né, a OAB vai com certeza emitir uma nota pública, até porque a situação é complexa, todo mundo já tem conhecimento, né? Sabe-se que um fato desencadeia muitos fatores, que é o mais complicado, né? Porque acaba afetando toda a vida de um povo, desde, digamos, deslocamento para a cidade do Humaitá, a questão da educação que ficou paralisada. Felizmente, dentro também o Ministério Público, dentro das suas atribuições, já tomou devidas providências, né? O que a comissão parabeniza pela atuação, até porque esses órgãos, geralmente, vão mais pela pessoa. Existem muitos órgãos indigenistas, mas só que as ações vão mais pela pessoa, né? Daí dizer que o Ministério Público, ultimamente, tem sido muito ativo nessas questões e tomou todas as medidas possíveis já. Perfeito. Bom, temos mais um telespectador que vai entrar aqui na roda de conversa, com muito prazer, é o senhor Conceição. Senhor, né? Conceição é feminina, mas seu Conceição, boa tarde, prazerzão aí do São José 1. Boa tarde, Conceição. Boa tarde, Donato. Prazerzão, à vontade. Foi uma pergunta, se procede, se lá em Humaitá, que era cobrado mesmo pedágio lá dos índios lá na estrada. Ah, sim, né, Conceição? Ele está querendo saber se é verdade que no trecho, né, da aldeia dos Tenharins, né, lá na BR-319, né, se eles realmente cobram pedágio para as pessoas passarem de carro ou a pé. Sim, eles cobravam até aquele momento. Tanto é que, ultimamente, houve muita intervenção do governo federal, do Ministério da Justiça. Eu estive participando da reunião, né, dessa negociação. Inclusive, eles têm um posicionamento dele, mas só que, como eu te falei, não dá para, não posso, digamos, aprofundar, mas que existe. Por outro lado, essa negociação, digamos, desses órgãos, eu percebi, além de ser membro da comissão, como indígena também, que eles não estão, o Estado, até os interlocutores,
louva-se dentro das possibilidades que ele tem de negociação, mas só que às vezes o entendimento não se chega a ter igual como é a situação. Então, existe, mas só que eu acredito que a ausência do Estado desencadeou essa situação, né, de intervenção, de prever conflitos. Mas que existe. Mas só que eles também têm interesses próprios deles, né? Assim como a própria história da BR já diz o quanto foi delicado e conflituoso com a questão indígena. Pois não, tudo bem. Peço aqui 2 minutinhos, tá? Para um breve intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho com o programa Ação da TV, recebendo hoje a Comissão Especial de Defesa dos Povos Indígenas da OAB. Quero mandar aqui um abraço muito carinhoso para o meu cunhado Temar, tá certo? Para sua esposa Luciana, nossa querida Lu, para o filho do casal, Davizinho, que estão hospedados na minha casa, né? Gente do coração da gente, passando aqui umas férias em Manaus, nos dando o prazer da companhia. Tá certo? E com certeza, nesse momento, dando uma olhadinha aí no Ação na TV. Beijão para o meu cunhado, beijão para a Lu, para o Davizinho. Obrigado pela audiência especial que vocês me dão, tá? Vieram lá de Tefé, tá bem? Temar é o rei dos rios, né? O homem que, né, pesca, tá certo? E entende tudo de pescado. Grande abraço, Temar. Bom, deixa eu falar aqui rapidinho, tá certo? E com muito prazer. Olha, eu me sinto assim muito feliz em poder anunciar os produtos de ponta, né? Produtos de marcas consagradas, né? Que a RR representa para todo o Amazonas, né? Você está vendo aí os telefones, tá certo? O 3011-3225 e o 9124-8916 e o e-mail da RR Representação, tá certo? O rrrepresentação@hotmail.com, tá bom? Você se comunica com a Rosilene, com o nosso querido Rômulo, os 2 dirigentes, né, da representação RR, tá certo? E asseguro, você comerciante, você empresário, você lojista, né? A RR não vende no varejo, só no atacado, só para lojistas, para empresas, para comerciantes. Tá muito bem? Para revendedores, tá certo? E eu hoje quero destacar as capas, olha só, as capas, a prova d'água que a RR Representação coloca à disposição do mercado amazonense. Essas capas, elas são da marca de Capac, que é uma marca consagradíssima, tá bom? Eu tenho aqui as capas, mas eu quero antes ver aí, olha só, você está vendo aí as imagens, né? Isso aí é uma capa de celular, tá certo? Observe bem, né? Aí em pleno rio, tá certo? Essas capas são altamente resistentes, tá? Elas não afundam. Se você colocar o seu aparelho dentro de uma capa dessa, pode cair no rio, em qualquer lugar, não tem problema. Elas não afundam, ficam de bubuia, como diz o nosso caboclo, tá bem? E tem também capas, né, para tablet, tem capas para máquinas fotográficas. Você está vendo aí a ilustração, né, o filmeto que deixa bem claro aí o sujeito nas profundezas do rio, aí o pessoal praticando aí uma caiacagem, né? E o aparelho, tanto o tablet como o celular, dentro da capinha, né? Você pode atender e ligar normalmente, não atrapalha nada, não veda nada, né? Você, na verdade, aí já é a câmera fotográfica, né? Que você pode mergulhar com ela, tirar fotografia e tal. Muito bacana, sabe? Muito bacana mesmo. Aqui eu tenho a embalagenzinha, né? Para mostrar para você, tá certo? Aqui, meu querido Sidney, tá bem? Isso aqui é a capinha do tablet, tá certo? Mete seu tabletzinho aqui dentro. Tem um filtro aqui, né? Bacana, que na verdade veda mesmo, né? Essa aqui é a capinha do celular. Tem todas as cores, tá? Vários modelinhos. Muito bacana mesmo, tá bom? E essa aqui deu até vontade de eu comprar uma, né? Olha só aqui, esta aqui, deixa eu colocar aqui que eu vou ficar bonito demais, pareço assim um fotógrafo profissional, né, Raul? Né, Sidney? Olha só, bota a sua máquina. Essa é uma capa para máquinas profissionais grandes, mas tem capinhas de uma série de tamanhos também para máquinas menores. Tá legal? Muito bem? Então deixa eu tirar aqui, só para fazer uma demonstração para você. Então, claro, né? Você comerciante, empresário, lojista, revendedor, dá uma ligadinha imediatamente, entre em contato, o e-mail está aí, os telefones também,
com a nossa RR Representação. Você vai bamburrar de vender, porque os produtos que a RR Representação representa para o Amazonas são produtos de ponta, de alta qualidade, de grande aceitação no mercado. Ligue logo que você vai vender bem e vai ganhar mais, com certeza. Muito bem. Gostou, presidente, das capas aqui? Na nossa região, então, onde tudo é rio e tudo, né? É importante estar protegido. Na nossa região, então, para a nossa região, se justifica demais esse tipo de produto. Muito bem. Presidente e Dimas, o programa levantou recentemente a questão, e eu sei que vocês tomaram conhecimento através do programa, né? Fizemos a matéria, né? Da situação dessas famílias de indígenas, de índios cocamas, né, que estão ali jogados, entregues à própria sorte na garagem da FUNAI há mais de 3 anos, né, desde 2002, desde 2010, aliás, tá certo? Que eles estão lá, né, morando em situação subhumana e tudo mais. Já recorreram Ministério Público, COIAB, CEINDE, enfim, a própria FUNAI, foi quem os colocou lá, né? Não encontraram ainda uma solução para esses irmãos nossos indígenas, né? Eu gostaria muito assim de ouvir, aproveitando a oportunidade, ouvir assim a sua opinião e se daria para intermediar. Eu sei que a comissão é nova, até recém-criada, mas se daria para intermediar essa situação para ver se consegue tirar esses índios dessa situação melancólica e subhumana que se encontram lá. Pois é, verificamos, após, né, conhecimento da situação, inclusive, né, a comissão vai se reunir para averiguar como é que está a situação, né, e após tentar intermediar junto com órgãos responsáveis, né, até porque a nossa função também é ver, conforme já tinha exposto, né, a questão indígena aqui em várias temáticas são totalmente delicados, né, e polêmicos. Inclusive, nesse caso, a comissão, né, tomou ciência disso mesmo, justamente a partir dessa situação. Inclusive, me dizia o secretário da CEINDE, o Bonifácio Baniva, né, ele me abordava um assunto interessante. Nonato, o que acontece é difícil, está sendo difícil a solução, e pode até aparentar que é falta de vontade, ou, enfim, qualquer coisa, mas na verdade é que quando o índio sai do seu habitat, né, e vem para a cidade, ele perde os seus direitos de tudo aquilo que é oferecido em termos de programas sociais, amparo, apoio aos indígenas enquanto índios na sua aldeia. Quando eles vêm e vêm para a cidade para viver como cidadãos brancos, normais, se integrar à sociedade, eles viram cidadãos comuns. Então, se eles entram na fila de inscrição da SUAB, por exemplo, não há prioridade por serem indígenas. Eles vão entrar na fila como cidadão comum aqui da cidade, né? É verdade, a coisa funciona mais ou menos assim? Tem esses entraves? Dimas. Passa a palavra para o colega meu. Que vai falar. Nonato, o que a gente tem visto ou entendido, interpretado, é que não houve um acompanhamento por parte das instituições, nesse sentido de já buscar essa solução para essas problemáticas, né? E, como você acaba de dizer, quando o indígena vem do interior e chega em centro urbano, né, eu não digo nem, como eu volto a repetir de novo, não digo nem aculturou ou se civilizou, mas não. Está em busca, um movimento que está acontecendo, né, em toda essa movimentação da integração. Hoje pode parecer com uma problemática, né? É uma problemática que as instituições, vamos dizer assim, acabam não entendendo isso. Aí a esfera federal, estadual e municipal. E a quem a gente vai levar? Perfeitamente. Bom, nós já estamos no finalzinho, tá? Mas, Dimas, você me assegurou que a comissão vai reunir para ver um encaminhamento, você vai me dar um comunicado, talvez até a gente faça uma visita lá, o programa acompanhará a presença de vocês lá, tá certo? Eu rogo muito que a comissão realmente busque uma solução para a situação dos nossos irmãos queridos que estão lá em situação desagradável. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Agradecemos também o convite, até porque este espaço é sempre bem-vindo, né? Com certeza, expor outra faceta da qual é a questão indígena.
Dimas. E muito obrigado também, agradecer a todos. Então é um espaço que vai estar aparecendo, são situações novas que estão se suscitando e eu acredito que estamos aí marcando justamente esse espaço, né, essa presença. Perfeitamente. Quero cumprimentar o presidente Adelson, Dimas, e desejar de todo o coração, como amazonense, caboclo, que também tem sangue de índio na veia, com muito orgulho, sucesso para essa comissão e que ela realmente atue de forma firme. Tá bom? Minha gente querida, um bom final de semana. Muito obrigado pela audiência por mais essa semana. Segunda-feira a gente se encontra aqui às 2h20 na nossa Band. Até lá e bom fim de semana.